Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao curso Quem Pensa Enriquece. Você está pensando? Você está pensando para enriquecer? Você está defendendo os seus pensamentos? Você está defendendo os seus raciocínios? Defendendo o que é importante para você? Você permite, você tolera que pensamentos negativos criem raiz na sua fazenda mental? Você permite que situações aleatórias tragam em você raciocínios negativos? Você permite que o seu pasto mental seja mais negativo do que positivo, tá? Esses são alguns questionamentos que é bom você sempre se fazer quando o assunto é defesa da sua fazenda. E a metodologia de hoje é para você entender o inimigo, tá? Aí você me pergunta, pô, Carboni, mas que inimigo? O inimigo é todo aquele que se interpõe entre você e o seu objetivo e o seu sucesso, tá? Neste contexto em específico. Você quer realizar alguma coisa? Se você tem algum obstáculo em relação a isso, se você tem um sentido contrário, você tem o seu inimigo, tá? E na maior parte dos casos, o inimigo, ele atua fazendo você se sentir mais incompetente, mais incapaz, sabe? Você se sentir menos confiante e tudo aquilo que tenta abalar a sua fé e te convencer que você não consegue, tá? Principalmente quando você quer realizar algo bom, tá? Quando você quer realizar algo ruim ou algo sem relevância para o social além de você, dificilmente você vai encontrar oposição. Para as dancinhas engraçadinhas no TikTok, não existe muita oposição. Mas quando você quer tornar a vida das pessoas melhor, aí existe oposição. Então, entenda como é a estrutura de pensamento e raciocínio inimigo e você entenderá como defender a sua fazenda mental. Beleza? Então, olha só, entenda os raciocínios e os pensamentos inimigos. Uma coisa é um pensamento inimigo, outra coisa é um raciocínio inimigo, tá? Um raciocínio é uma maneira de pensar, são pensamentos encadeados numa sequência lógica. Isso é um raciocínio. O inimigo pode ter um raciocínio bem típico, por exemplo, gratificação imediata. Isso é um raciocínio típico inimigo para você. Pode não vir necessariamente de uma única fonte, mas das redes sociais de maneira geral. A gratificação imediata te tira a disciplina, te torna mais mimado dopaminergicamente e, como consequência, você tende a buscar sempre prazeres mais imediatos. É a mesma coisa com a dieta física, no caso. Se você se acostuma a comer coisas e alimentos mais hiperpalatáveis, mais cheios de glicose do que de, por exemplo, amido ou sei lá, vai, cadeias de glicose mais ramificadas, você acaba se mimando qualitativamente ou gustativamente, né? A sua língua fica mimada, o seu cérebro fica mimado, porque você passa a querer coisas cada vez com maior intensidade e estímulos cada vez mais frequentes para saciar uma vontade que, no fundo, é uma mentira essa saciedade que a gratificação imediata te entrega. É uma mentira. Pode acreditar, tá? Da mesma forma que, por exemplo, a pessoa que é viciada em jogo tem uma gratificação mentirosa, a pessoa que é viciada em dopamina instantânea, ela também tem um raciocínio, ela pode acreditar num raciocínio mentiroso. Então, os inimigos, eles costumam atacar nesse sentido, principalmente pelas rotas de acesso aqui que vimos, são os seus bronzes mentais, tá? Então, olha só, vamos lá, voltando aqui. Beleza. Então, perceba uma coisa, jovem que está assistindo isso. O inimigo ele vai buscar rotas de acesso até você. As redes sociais é uma rota de acesso. Você tem amigos seus, são rotas de acesso. Pessoas que você conhece, televisão, filmes.
séries, tudo que tem a sua atenção é uma rota de acesso para o inimigo. E quer saber qual que é o mais interessante disso tudo? Você também é uma rota de acesso inimiga em relação a você mesmo, a você mesma. Legal? Então, como assim, né? Se uma erva daninha mental inimiga criou raiz na sua terra, pode ter certeza que ela se proliferará e aí você será o seu próprio inimigo, a menos que você destrua essa erva daninha, arrancando pela raiz, como costumam falar, ao invés de só cortar a parte que está para fora da terra. E o que significa você arrancar pela raiz? O mal, nesse contexto. Significa você entender quais foram as situações que instilaram esses raciocínios negativos para você. Como é que começou o raciocínio negativo para você? Você pode, obviamente, sufocar as fontes de acesso, por exemplo, diminuindo o seu tempo de exposição. Só que se você tem, por exemplo, exposição às redes sociais, agora, se você tem vontade de acessar as redes sociais, se essa diminuição do tempo de exposição não é algo espontâneo que parte de você, você tirou apenas a parte de cima da terra, da erva daninha, e deixou a raiz ainda na sua mente. Então, como é que você tira essa raiz? Entendendo a sua terra, entendendo o seu subconsciente, entendendo os seus raciocínios. Como é que você entende os seus raciocínios? Identificando o que é importante para você, o que você tem que é valioso para você. Que tipo de situação que te ativa emocionalmente? Lembra do cavalo? O cavalo será o seu maior aliado nessa jornada para as riquezas. Quando você entende o seu cavalo, você entende a sua fazenda. Sem o seu cavalo, você não entende a sua fazenda. Tá vendo como as coisas estão começando a tomar mais forma e tá fazendo sentido a questão do cavalo, que conversamos lá, mais ou menos no meio do módulo 3? Então, entenda o seu cavalo e com isso você entenderá o seu subconsciente. E o seu cavalo pode estar se alimentando de pasto negativo, de pasto emocional ruim para você. E esse pasto emocional, ele se prolifera com mais rapidez. E aí o que você faz? Você erradica esse pasto emocional pela raiz. Portanto, o seu cavalo, ele vai te levar até o pasto emocional. Então, perceba o que você sente tendência a se aproximar ou atração emocional. O que te atrai emocionalmente? Perceba isso, observe isso. E por quê que você sente atração emocional por uma determinada situação? Analisando isso, pode ser em meditação, pode ser em contemplação, em processo terapêutico, em processo de mentoria, de coaching, em hipnose. Você tem N ferramentas para você fazer isso. Analisando essa atração emocional que você tem, você perceberá padrões de comportamento que podemos chamar de ontogenéticos e também podemos chamar de padrões kármicos, tá? Agora eu vou abrir um pouco mais a sua mente nesse sentido. Ao invés de usar uma palavra enfadonha, eu vou usar outra. Ao invés de falar ontogênese, eu vou falar karma também. E por quê? Porque são duas perspectivas de um mesmo prisma. Isso vai te ajudar a entender o que quer dizer karma e ontogênese. A ontogênese é o seu período crítico de desenvolvimento. Vem comigo que você vai entender onde eu vou chegar. Então, no seu período crítico, você passou por situações que causaram impressões até você, na sua mente. E essas impressões, quanto mais cedo você recebeu essas impressões, mais viés, mais efeito elas têm em relação à sua mente. Se quando criança você cresceu num ambiente benéfico, quando adulto, você tende a ser mais saudável mentalmente e emocionalmente. Se aconteceu o contrário, então você tende a ser mais tóxico emocionalmente e mentalmente. E aí todo mundo fala de relações tóxicas, né? Todo mundo fala de você evitar a toxicidade, aquela coisa toda. Só que não falam o quê? O que você faz quando você se percebe sendo tóxico? Quando você se percebe agindo de maneira ruim emocionalmente e mentalmente. Sabe o que você faz? Você contempla.
você entende qual que é a razão, qual que é a origem da impressão emocional negativa. Entendendo essa origem, você consegue entender qual que é a função de sobrevivência que ela tinha para você. Por exemplo, vamos supor que você cresceu com pais narcisistas e aí você, como consequência, tende a ficar no modo suplicante emocionalmente, e aí você, em situações de estresse, você acaba ativando o modo suplicante e você acaba querendo agradar todo mundo, a ter um tom de voz manso, um tom de voz aquiescente, um tom de voz que pode ser considerado pelas outras pessoas como, a pessoa não se impõe, a pessoa é frouxa, a pessoa aceita qualquer coisa. Na verdade, não é isso. É o quê? É o medo de uma situação potencialmente interpretada pelo seu subconsciente, pelo seu cavalo emocional, como sendo estressante. Essa situação interpretada como estressante te leva a agir de determinada maneira. Por quê? Porque você já teve essa impressão antes. Quando criança, você viveu num cenário em que, por exemplo, quando o seu pai começava a elevar o tom de voz, você sabia que viria alguma briga ou alguma punição para você. Quando o seu chefe eleva o tom de voz, a impressão emocional é a mesma em você. Por quê? Porque o seu chefe é uma figura de autoridade. E aí você associa subconscientemente o seu chefe ao seu pai. E aí, muitas vezes você pode tentar entrar num modo suplicante em relação ao seu chefe e, consequentemente, até entrar em burnout. Percebe como um monte de coisa que acontece na sua infância explica a sua situação na vida adulta? Tá percebendo? Então, a melhor maneira de você se safar, digamos assim, desse ciclo é entendendo. E qual que é o contexto do raciocínio inimigo nessa nessa aulona aqui de hoje, né? Qual que é o raciocínio inimigo? O raciocínio inimigo é: se eu agradar o meu chefe ou a figura de autoridade, aí não acontecerá uma situação negativa. Aí o estresse vai sumir. Só que isso é lidar só com o efeito e não com a causa. Você pode agradar o seu chefe exercendo mais funções em relação àquelas que você foi contratado ou contratada a fazer. E aí a tendência é você receber cada vez mais funções, até você se esgotar e perceber que o que você foi contratado para fazer não equivale à quantidade de esforço que você empreendeu no seu trabalho. Então perceba que você tem uma consequência comportamental com base em um repertório cognitivo. E aí, justamente, a gente entra no segundo tópico aqui do Entendendo o Inimigo, a metodologia, para você entender os raciocínios e pensamentos inimigos, tá? Então, os inimigos, eles distorcem as suas crenças, tá? Como? Com wishful thinking, raciocínio fantasioso, tá? Para mais detalhes, ver o módulo 2 sobre fé. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar a oportunidade. Eu vou pegar lá o slide falando sobre a fé. Vou colocar ele aqui, só para a gente dar uma contextualizada melhor. Então, lembra, a prata mental é o quê? É o seu repertório cognitivo, tá? Seu repertório cognitivo. Quanto mais você melhora o seu repertório cognitivo, mais você saca quando uma crença ela é limitante ou ela é eminentemente mentirosa. E aí você percebe, não, cara, esse lance de agradar a figura de autoridade é uma mentira. É simplesmente uma mentira. E aí você direciona o seu cavalo para outra direção, para outro pasto mental. Tá fazendo sentido isso para você? Tá encaixando para você o raciocínio, tá? Então, olha só, vamos fazer uma recapitulação relâmpago, tá? Eu quero fechar esse módulo com chave de ouro. Então, aqui está o slide que eu falo sobre a fé. Então, começando desde o início, de forma um pouco mais rápida agora, para mais detalhes, veja lá o vídeo que eu falei com detalhes sobre o que é a fé. A fé é um misto de entendimento do quê? Do que você sabe e que você não sabe. E a barreira a esse entendimento é o orgulho e a culpa. E aí vamos lá. Tem gente que acha que sabe alguma coisa, mas não sabe. E esse achar que sabe passa pelo filtro do orgulho. Por exemplo, já aconteceu de você achar que uma pessoa
estava, sabe, te iludindo quando na verdade ela estava dizendo a verdade? Já aconteceu o contrário, de você achar que a pessoa estava dizendo a verdade quando na verdade ela estava te iludindo? Tanto um caso como o outro, a questão é o filtro do orgulho e a sombra do orgulho, que é a culpa, tá? Então, quando você entende as coisas como elas são, não passa pela distorção do orgulho. Imagina que o orgulho é como se fosse uma lente de óculos mesmo, como se fosse um óculos escuro, tá? E quanto mais escuro é o óculos, menos você enxerga. Quanto maior é o seu orgulho, menos você sabe, menos você entende. Tanto o que você sabe, quanto o entendimento que você não sabe das coisas, tá? Então, também é a ciência. A fé é ciência, que nasce do quê? Da observação, do empirismo, dos fatos, tá? A observação leva ao quê? Ao aprendizado, tá? E o entendimento leva ao quê? Leva à empatia. Quando você entende sem orgulho as coisas como elas são, isso gera empatia. Por quê? Porque você se conecta com a pessoa, você sabe as dores que a pessoa passou, você sabe os raciocínios que a pessoa passou, você sabe, inclusive, o que as impressões emocionais que ela tem, as dores que ela sente, você entende. Por quê? Porque você sabe, porque viveu na pele, entende? Ciência, entendimento. A combinação desses dois é o que eu chamo de fé. Vamos voltar aqui novamente. Então, perceba que, a despeito do cachorro, sabe, alucinado, latindo no fundo incessantemente, tá? Que a fé, ela é fundamental para você ter a sua prata mental em dia. A fé é um recurso fundamental para você conseguir colocar em prática o seu desejo. E os inimigos vão atacar o quê? A sua fé. Como? Através do orgulho. Para se interpor na sua construção de entendimento, entendimento da realidade, entendimento das suas carências, entendimento das suas limitações, entendimento das extremidades da sua fazenda mental, entendimento dos seus limites, entendimento das suas faltas, entendimento das oportunidades que você poderia ter feito diferente, mas não fez. Entendimento de tudo isso. O inimigo, ele age empoderando o seu orgulho ou oferecendo informações literalmente mentirosas para você e distorcidas, para que com o seu orgulho você se afaste do quê? Do convívio com os outros. O isolamento significa estagnação. E o orgulho, quando não leva ao isolamento e à estagnação, leva ao quê? A você repetir modelos cognitivos ultrapassados. Por quê? Por medo ou por culpa. Medo de quê? Medo de que, se você variar a sua tática, o resultado possa ser negativo. E isso também é uma distorção de orgulho. Por quê? Porque pressupõe que você sabe o que vai acontecer. E isso aí é um orgulho cognitivo, tá? Um orgulho cognitivo. Quando você pensa, quando você acha que sabe o que vai acontecer, isso pode ser considerado um orgulho cognitivo. E aí, como é que não é um orgulho cognitivo? Quando é ciência. Lembrando o exemplo da moeda, quando você joga a moeda, pode dar cara, pode dar coroa, pode dar o meio termo, sabe, com uma mini tendência estatística da parte mais pesada ficar embaixo, e ao longo de múltiplas jogadas, a tendência é ser 50% para um lado e 50% para outro. Essa é a tendência. Então, dá para você predizer o futuro com certeza absoluta? Não. Mas dá para você, estatisticamente, se aproximar do entendimento do futuro. Legal? Então, percebe que a ciência, ela vai deixando a sua fé mais robusta? Vou dar um exemplo mais prático agora. Vamos supor que você trabalhe com vendas, seja venda de algum produto, algum serviço, alguma solução, o que quer que seja, tá? E aí você esteja precisando de mais dinheiro. Legal. Qual que é o primeiro passo para você que precisa de mais dinheiro? Você pode me dizer vender mais? Isso. Mas para vender mais, como é que começa? Prospectando mais. Ah, é sempre prospectar mais? Nem sempre. Mas, primeiro lugar,
vamos ver se o volume de prospecções está no máximo que você pode lidar. Quanto tempo você passa atendendo clientes no dia? Clientes prospectados, eu quero dizer, tá? É o dia inteiro? Se não é, sabe? Ou se é uma quantidade mínima de tempo, dá para você aumentar um pouco mais esse tempo. Como? Prospectando mais. Essa é uma maneira de você vender mais. Então, a ciência por trás das vendas, por trás do enriquecimento, vai te dar mais fé. Você vai ter segurança de que, por exemplo, quando acontecer, você passou um dia sem prospectar, ou quis descansar, sabe? Ou sei lá o que aconteceu. Se você não tem fé, você pode se desesperar. Ai, meu Deus, não prospectei, aquela coisa toda. Se você tem fé, você sabe que basta prospectar aquela proporção para aquela taxa de resposta que você tem aqueles clientes, aquelas pessoas convertidas em experiências amostrais, ou, por exemplo, sabe, visitas técnicas, enfim, aí é mais um passo. E aí você sabe que isso vai se afunilando até estatisticamente você acabar vendendo, tá? Então é um jogo de números. E quando você entende as razões, as proporções desses números, você ganha mais confiança. Então, sobre fé, isso é fundamental, a ciência. Vamos lá, voltando aqui no Slideson. Então, você tem aqui, quando você entende que não sabe, isso te gera o confiar. Isso te dá humildade cognitiva. Da mesma forma que você sabe algumas coisas, a maior parte das coisas você não sabe. E, portanto, quando você entende que não sabe, você ganha, digamos assim, você exercita a sua humildade cognitiva, tá? E com isso, você adquire fé. Em quê? Em você, nos outros, no mundo, na providência. Por quê? Porque você faz a sua parte e os outros fazem a parte dos outros, tá? Então, essa parte do entendimento, ela é mais emocional. Isso a gente falou no módulo 2, só que agora você vai fazer essa ponte. Emocional tem a ver com o quê? Com o seu cavalo. Então, olha só, quando você entende que você sabe ou que não sabe, você sabe que esse entendimento ele tem um viés emocional. E aí o seu cavalo tem tudo a ver com isso. E às vezes não saber alguma coisa ou você se aperceber, sabe quando cai a ficha e você percebe que não sabe alguma coisa, às vezes isso é doloroso. Às vezes não saber alguma coisa pode ser fatal. Às vezes saber alguma coisa pode salvar uma vida e você não saber isso é doloroso para quem? Para o seu orgulho. É para o seu orgulho, entende? Então, não deixa de ser dor, entendeu? Então, é uma dor. E aí? Como é que você lida com essa dor? Tá? Então, isso tem a ver com o quê? Com o seu cavalo. O seu cavalo tem a ver com o seu entendimento, que tem a ver com a fé. Então, agora as coisas vão fazendo mais sentido. E esse entendimento, ele costuma ser inferencial. Mais uma palavra difícil. Quer dizer o quê? Quer dizer que você tira uma conclusão com base numa parte. Tira a conclusão com base na parte. Você olha o pequeno e você extrapola esse conhecimento de modo que o grande seja como se fosse o pequeno, só que maior. Então, emocionalmente quer dizer o quê? Você ficou triste no passado porque, sei lá, cara, sabe, choveu. E aí você acha que vai chover e toda vez que chover você vai ficar triste, entendeu? E aí vem o céu nublado e você já antecipa a tristeza. Então, isso é um raciocínio emocional. E isso que eu expliquei para você é o entendimento desse raciocínio. E percebe que é inferencial, ou seja, uma parte da sua vida aconteceu aquilo e você extrapola esse conhecimento para o todo, tá? Já a ciência, ela é mais o quê? Ela é mais racional, ela é mais empírica, ela tem a ver com metodologias, sabe, com matemática, com estatística, com observação, com experiência. No caso de alta performance, Carbonão, a ciência tem a ver com o quê? Com a neurociência, com a fisiologia, sabe? Com, por exemplo, a anatomia humana, também com a psicologia, pensando no aspecto mais subjetivo, no aspecto mais objetivo, a neurociência está aí de maneira bem salutar no termo de ciência, tá? Você tem a sociologia, você tem a antropologia,
você tem, sabe, inúmeras ciências, podem não ser as ciências mais preferidas por você, mas são ciências mesmo assim. Então, isso é uma parcela de influência na questão do seu aprendizado que conduz à fé, tá? E quando você entende e foi além da barreira do orgulho, e você tem a empatia e o confiar, isso resulta na honestidade. O significado comum da fé costuma ser esse aqui, que você entende que não sabe, e aí ou confiar numa força maior, no universo, enfim, tá? Só que neste curso eu estou trazendo um conceito mais amplo sobre a fé. O seu aprendizado consolida o quê? Resulta numa crença. Então ele consolida uma crença. E aí é que tá o pulo do gato. Voltando para cá. O wishful thinking, que eu falei lá no começo, que eu mostrei lá o robozinho, pique da 20, né? Círculo e quadrado, aquela coisa toda. A sua prata mental tem a ver exatamente com isso que eu estou te mostrando. O inimigo ele vai tentar distorcer o quê? A sua crença. Então ele vai tentar distorcer o quê? O seu aprendizado. Ele vai tentar distorcer o quê? O seu orgulho. Ele vai tentar distorcer o quê? O seu entendimento. Você pode achar que entende o que não entende. Você pode não confiar por medo. Então, o inimigo ele tenta quebrar esse ciclo aqui, ou distorcer esse ciclo aqui, tá? Confiar em quem? No mundo, em você e nos outros, ok? Quanto mais entendimento você tem, mais confiança você tem, porque você vai percebendo como as coisas estão interligadas e como, por exemplo, a prospecção leva à apresentação, que leva à venda, à negociação e por aí vai. E aí você entende o caminho do enriquecimento, a ciência de fazer dinheiro, a ciência de se enriquecer de todas as maneiras. Tá? Esse é o propósito deste curso para você. Expandir muito mais além do que o livro Quem Pensa Enriquece, tá? Então, quando a sua crença, quando o seu intuito ele é veraz, ou seja, veracidade, ele não tem motivos ulteriores ocultos, quando é verdade, quando tem conformidade com o que é real, e quando tem utilidade, ou seja, serventia, propósito social, é algo profícuo, ou seja, dá cria, né? É fértil, aí você tem a fé. E como é que você sabe se algo tem esses três tópicos aqui, esses três pré-requisitos? Você pode afirmar com clareza se você está falando com veracidade, com honestidade ou não. Significa que está falando a verdade? Não necessariamente neste contexto. Por exemplo, você pode estar sinceramente enganado e você pode falar uma mentira mesmo achando que é verdade. Né? Então, significa que tenha utilidade? Você pode acreditar realmente que tenha utilidade, mas não tem. Ou você pode achar que não tem utilidade nenhuma, quando na verdade tem utilidade e muita. Então, como é que você encaixa esses entendimentos na sua mente? Com a ciência, com o confiar. A maior parte dos mentorados que eu já atendi, eles não confiavam 100% neles. Eles não confiavam 100% na própria capacidade. Não confiavam que o que tinham para entregar, que a solução, que o produto e o serviço que tinham para entregar era com utilidade real. Achavam que a utilidade era menor do que realmente é. E isso também é uma distorção inimiga em relação à sua fé, tá? Então, e a verdade? Né? Como é que você sabe se realmente é verdade ou não? A ciência pode te mostrar isso. Os números, a matemática, a estatística, tá? Retrospecto, projeções futuras, com base em dados. Você precisa de dados para pautar o seu processo decisório. Quanto mais dados você tiver, melhor será o seu processo decisório. Portanto, busque mais dados para te amparar na sua tomada de decisão. Como é que você coleta esses dados? Por exemplo, da mesma forma que um médico ele tira lá exames para você saber os seus níveis de açúcar no sangue e aquela coisa toda, você, no quesito alta performance, você pode ter alguns dados. Quantidade de horas dormidas, nível de sono profundo, sabe? Quantidade de horas trabalhadas, quantidade de prospecções feitas no dia para quem é vendedor, quantidade de contatos feitos, com quantas pessoas você falou. Uma das métricas mais universais é a seguinte: se você quiser pensar em só uma métrica,
Só uma. Quanto mais pessoas você entrar em contato, melhor será a sua vida. Quanto mais pessoas você entrar em contato, melhor será a sua vida. Isso é um princípio de networking, tá? Aplicado ao enriquecimento. Ah, quer dizer que você vai jogar a conversa fora com as pessoas? Não necessariamente. Você vai entrar em contato com elas com um propósito, com um desejo explícito, que não tenha motivos ulteriores ocultos, ou seja, nada por debaixo dos panos. Você vai fazer networking, você vai fazer o que chamamos de networking intencional, aquilo com um propósito. Você está ali com um propósito, sabe? Então, assim, quando você for falar com alguém, quando você for interagir no mundo, tenha um propósito, sabe? E um propósito não precisa ser algo super grandioso, pode ser só um objetivo. Pode ser, por exemplo, um propósito de você ganhar 50 mil reais por mês. Isso pode ser um propósito. Aí isso vai te levar ao quê? Ao planejamento estratégico, módulo 6, ao conhecimento especializado, módulo 4, tá? À mente superior, módulo 9. Então, percebe que essa parte da sua autossugestão, da fé, ela tem tudo a ver com a realização de qualquer coisa para você, de qualquer objetivo, de qualquer meta, tá? Então, voltando aqui no slide da fé, vamos falar sobre os principais bloqueios. Isso tem a ver com os ataques inimigos também. Desejo fraco ou insuficiente. Ver capítulos, ou seja, módulos 1 e 14, tá? Desejo e os medos fundamentais, os medos básicos. Falta de confiança, ou seja, por orgulho, tá? Você acha que sabe ou você acha que não precisa saber. Dois erros crassos, dois erros fundamentais. Jamais pense que você não precisa saber alguma coisa. No mínimo, dê o benefício da dúvida, sabe? No mínimo, tente conhecer o que é aquilo, por que aquilo é como é, tá? Então, falta de confiança no mundo, na providência, falha ou inconsistência de características de confiança. Essas são as características de confiança, tá? Então, conforme eu mostrei aqui, quando existe alguma inconsistência na utilidade ou na sua crença da utilidade, na verdade, sabe? Se você acha que a sua meta não é verdadeira, que você não está sendo honesto com você mesmo, isso pode ser um bloqueio para a sua fé. Legal? Então, quando você entende a fé, você entende o wishful thinking, tá? Eu vou fazer um ping-pong salutar aqui, vou mostrar para você sobre o wishful thinking. Então, isso é a fé. Isso tá nos slides, fica tranquilo, você tem esses slides na sua área de membros, tá? Você pode acompanhar os slides enquanto eu estou falando aqui, mas por conveniência, eu também deixo na tela para você acompanhar aí. E olha só, o wishful thinking é o quê? Aqui, ó. A crença só que é infundada. Por quê? Quando você tem muito orgulho, ou quando você está pautando as suas ações pela culpa ao invés de pelo entendimento, tá? E aí você confia no quê? Pelo entendimento que você sabe, do que você sabe, na verdade, tá? Você tem o entendimento do que sabe, e isso gera o seu confiar. Só que aí esse confiar se baseia numa crença infundada. Esse confiar, ele tem algo que falta. O quê? O entendimento que você não sabe de algumas coisas. O entendimento que falta para somar com aquilo que você pensa saber. Entende? Então, vou dar um exemplo prático. Pensa só na questão de vendas. Tá? Vamos supor que você sempre vendeu boca a boca, sabe? Ou recebeu clientes por indicações e tudo mais. E aí você insiste no caminho das indicações. Significa que é o único caminho? Não. Você tem vários outros caminhos para você poder vender mais e melhor. Outro exemplo ainda, vamos supor que você sempre vendeu, vamos supor, ativamente de um mesmo modo. Significa que não existe como melhorar esse método? Claro que não. Só que o que acontece? Você acaba se engessando no seu raciocínio. Por quê? Porque está dando certo. É o entendimento do que sabe, mas não o entendimento que você não sabe. Tem gente que começa a ganhar muita grana, começa a deixar de lado alguns hábitos que tinha quando tinha menos dinheiro. Por exemplo, o hábito de ser mais humilde. Olha só. Conserve a humildade em você. Conserve a humildade na sua vida, tá?
e me fala o que você está achando deste vídeo e do curso como um todo até este momento. Está valendo a pena o investimento? Já se pagou o curso? Já se pagou só agora, só dentro deste vídeo? O curso inteiro já se pagou? Deixa aí nos comentários, me fala o que você quer ver além disso, tá? Que eu vou agregando conteúdo aqui ao curso, eu vou aprimorando esse material que eu preparei aqui para você com muito carinho e muito suor também. Legal? Então, o wishful thinking, ele acaba sendo uma crença fantasiosa, uma crença que não está fundamentada na realidade. E um termo mais técnico e mais enfadonho pra caramba, é algo ortogonal à realidade. Ou seja, você tem a realidade e você tem algo que não é paralelo, ou seja, congruente com a realidade. É algo que, né, está, digamos assim, você tem imagina uma linha, tá? Por exemplo, imagina uma linha, você tem uma linha, tá? E essa linha que está numa determinada direção, por exemplo, vamos supor que tem uma linha para cá, vamos supor que seja a linha do tempo da sua vida, tá? Aqui. E aí, o que seria algo congruente com a realidade? Seria, por exemplo, você ter outra linha paralela. Né? Você vê que as duas estão apontadas para a mesma direção, tá? Agora, o que é algo ortogonal à realidade? É algo assim, ó, tá? Algo ortogonal, ou seja, faz um ângulo de 90 graus. Não tem a ver com a realidade está para cá. Mas o raciocínio fantasioso está imaginando no balão aqui do País das Maravilhas e não está focado na realidade. O que isso acontece? Essa linha ela tende a continuar. E aí, ó, quem está no raciocínio fantasioso tende a cair uma hora. Imagina que isso é uma plataforma em movimento. A realidade, o momento presente. E essa plataforma está andando. Só que isso aqui, ó, se ele fica sem a firmeza de estar congruente com a realidade, isso pode simplesmente cair, desabar, ruir, tá? Essa é uma demonstração simplória com coisas que estão ao alcance aqui dos meus braços para explicar um pouco mais como é que funciona essa questão de wishful thinking. E quando você tem a fé? Quando você tem a fé, você tem a realidade e você está alinhado com a realidade, colinear com a realidade. Você está se movendo em conjunto com a realidade. É isso que constitui, consolida a sua fé, tá? Um exemplo de wishful thinking, por exemplo, é você querer muito uma coisa, mas você não ter ciência nenhuma do que você está falando. Você nem buscar conhecer mais sobre o que você está falando e só falar com base no que você acha ou que você gostaria, entende? Então, no primeiro módulo, logo, acho que no primeiro vídeo, eu já mostrei um estudo científico para você, logo de cara, para mostrar que o embasamento do que eu estou trazendo aqui para você, além de ser o embasamento do livro, que, por sua vez, já fez outra série de pesquisas fundamentadas na ciência, tem conteúdos adicionais que estão aqui e o melhor do que ser uma ciência enfadonha, com termos difíceis, tá? Os termos difíceis às vezes não dá para escapar, mas para não ser tão enfadonho assim, você pode testar na sua vida. Esse é o meu intuito aqui, tornar isso simples para você, para que você teste e você aplique na sua vida o que eu estou dizendo aqui para você: a autossugestão, o desejo, a fé, o conhecimento especializado e assim por diante. Legal? Então, voltando aqui, tá? Porque esse vídeo vai ficar gigante, vamos ter que dividir em algumas partes aqui. Voltando aqui no wishful thinking, tá? O raciocínio fantasioso. Você deixa de lado o que você não sabe. E com isso, a sua honestidade ela também é afetada. Por quê? Porque não tem verdade com o real e tem motivos ulteriores ocultos por conta do orgulho. Sabe a pessoa que não fala alguma coisa por orgulho? Aí quebra toda a questão da veracidade, de você ser transparente, de você ser sincero. E aí, como consequência, você se descola da fé e entra no raciocínio fantasioso, tá? E consolidando crenças infundadas. Sabe aquela coisa? Agora eu vou explodir um pouco mais as mentes aí. Tem gente que se apega muito na ciência, né? Tem gente que acha que a ciência é, sabe, venera a ciência, né? O que acontece quando você busca um experimento científico, ao invés de você partir da observação e daí construir a sua hipótese, você construir a sua hipótese para ir partir para a observação. O que acontece é que você enviesa os resultados, obviamente, né?
Imagina que você sai para a rua, ao invés de estar com a mente aberta, você sai na rua caçando um certo carro com uma certa cor. Você vai ver mais carros com certas cores. Por quê? É um viés cognitivo, viés de confirmação. Isso já é um viés, uma distorção mental, sabe? As pessoas já têm consenso sobre isso. Isso tem em livros de negociação, você vai ver viéses cognitivos, você vai ver em estudos de psicologia, você vai ver na neurociência, sabe? Você vai ver em uma série de estudos aí, de vários ramos diferentes da ciência, que esses e outros são vários vieses cognitivos que temos, prejudicam a sua tomada de decisão. Então, quando você tem o intuito de, como cientista, já confirmar uma hipótese, cagou toda a ciência. Aí já era, não é mais ciência, aí é brincar de confirmar crenças e não fazer ciência, tá? Então, tem gente que brinca de confirmar crenças, ao invés de estar realmente com a mente aberta ao novo. Quando você brinca de confirmar crenças, você está no modo wishful thinking. Ou seja, você quer que o seu wish, que o seu desejo, que a sua vontade, no sentido, desejo não no sentido deste desejo aqui do curso, mas desejo como se você pedisse para uma estrela cadente ou para o gênio da lâmpada, esse tipo de desejo, sabe? Então, wish full, né, que é um sufixo em inglês, quer dizer repleto de, né, thinking, ou seja, um raciocínio repleto de desejar, no sentido de você querer muito algo. Então, um raciocínio cheio de querência, um raciocínio fantasioso numa tradução livre, tá? Então, isso é um dos principais entraves para a sua realização de metas, para o seu autoconhecimento, para a sua autossugestão. Legal? Então, olha só, voltando aqui para o slide de hoje, tá? Voltando aqui para o conteúdo de hoje, fizemos uma ponte semi-enfadonha, tá? Para explicar um pouco mais essa questão da prata mental. Aí, olha só, que mais que os inimigos fazem para te tirar do foco, para te tirar do caminho? Eles fazem exatamente o seguinte. Vamos lá. Então tá aqui o robozinho da Vinci, salutar, um coração fake, né? E todo cromado aí. Você tem aqui os acessos que tem até a sua mente. Você tem as suas crenças, e aí você vai percebendo que realmente isso é mais valioso do que apenas o acesso, mas você tem algo ainda mais valioso do que as suas crenças, tá? Que os inimigos atacam também. E eles visam com isso eliminar a sua concentração, eliminar o seu foco. E percebe que isso é muito mais perigoso do que distorcer a sua crença. Quando você tem, por exemplo, pessoas desalinhadas com o seu propósito, relações ganha-perde ou perde-ganha, cara, é muito difícil você chegar até o objeto do seu desejo. E aí, com experiência própria de vários e vários mentorados já atendidos com esse tipo de problemática, sabe, de queixa, sabe, seja relacionamentos que passaram e não deu certo, divórcios, e, enfim, várias situações em que as pessoas, por mais que sejam pessoas boas, mas não estavam na combinação certa. E isso é, sabe, é fundamental para ter sucesso. Não basta só você ser a pessoa certa, você tem que estar no time certo. E é por isso que tem tanta seleção de craques que não dão certo. Por quê? Os caras são os caras certos, mas eles não estão no time certo. E tem tanto time zoado que ganha um monte de coisa aí. Por quê? Podem não ser as melhores pessoas, mas são as pessoas certas naquele time. E o time se torna certo para aquelas pessoas. Portanto, não precisa você ter o melhor equipamento, as melhores condições para você começar a dar certo na vida. Basta você ser o quê? O melhor gestor do seu time interno, digamos assim. Você tem o seu cavalo emocional, você tem os seus pensamentos. Só isso já é time pra caramba, tá? Pensamentos no seu céu mental. Você tem o seu desejo, você tem os acessos à sua mente, você tem o seu ambiente como recurso mental, você tem outras pessoas com a mesma pegada mental que você, a mente superior. Então você tem uma série de coisas que estão a seu favor, tá? E isso pode empoderar o quê? A sua concentração e o seu foco. Quando você tem isso quebrado por conta de pessoas, situações, ambientes, o que quer que seja, o seu ouro mental fica comprometido, entende? Então, busque as relações ganha-ganha. Se você deixar degringolar, degenerar para uma relação perde-ganha ou ganha-perde, aí lascou.
é o início da ruína. E você não precisa estar ruindo para perceber o início da ruína. Você precisa ser tão esperto que você percebe a ruína milênios antes da ruína acontecer. Esse é o nível de esperteza que eu quero que você tenha aqui. Aí você fala, caraca, acabou milênios antes, agora você forçou a barra, hein, cara? Não, não. É exatamente isso. Esse é o meu intuito aqui para você. Eu quero que isso se torne atemporal. Eu quero que isso, sabe, continue valendo por muito tempo. Eventualmente vai ficar obsoleto, mas eu quero que valha por muito tempo, tá? Por quê? Porque o seu raciocínio mental está por trás de qualquer realização em qualquer lugar. A maneira com a qual você gerencia a sua mente prediz os seus resultados em qualquer circunstância, e não apenas na questão da riqueza material, mas também a riqueza emocional, ok? Então, por enquanto é só. Vamos fazer aquela pausa salutar, tá? Te vejo no próximo vídeo, onde eu vou explicar um pouco mais sobre essa metodologia de entender o inimigo e a metodologia da semeadura. Combinado? Então, até o próximo vídeo!